Vamos lá, galera. Terminando agora a parte 3 dessa aula de hoje. Bom, a gente já viu então o que eu preciso demonstrar na minha ação possessória. Então tem os requisitos da petição inicial, que é esse do 561. Né? Repetindo a posse, turbação ou esbulho, data, turbação do esbulho, a continuação na manutenção ou a perda na reintegração. E sem esquecer também dos requisitos do artigo 319, tá, galera? Tem que ter, eu não posso, por exemplo, endereçar uma ação possessória aí para uma vara de família, em regra, né? Então tem que ser um juiz competente, tem que ter qualificação das partes, tanto do autor do réu, tem que ter, explicar os fatos adequadamente, tem que demonstrar a causa de pedir, tem que formular o pedido, né? E aqui que vai acontecer? Isso em duas situações. A primeira, quando a inicial está devidamente instruída, o juiz manda dar liminar. A segunda, quando o juiz não se convenceu com aquilo que tem nos autos. Eu juntei documentos, juntei ali, sei lá, umas fotos, uns vídeos, mas o juiz falou assim, não estou convencido que realmente é um caso aí para deferir liminar. Eu quero ouvir o autor para que ele possa demonstrar o seu direito. E aí o que acontece? Ele pode designar a chamada audiência de justificação. O que é isso? É uma audiência só para definir a sua liminar. Então, quando ele não se convence da verossimilhança das alegações, do que foi alegado, ele fala, preciso que você, autor, me convença. Então, vou marcar uma audiência de justificação, geralmente para ouvir testemunho. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode fazer isso. E aonde que está isso? A previsão é artigo 562 e 563. Vamos lá. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique o previamente alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção de reintegração. Então, existem basicamente essas circunstâncias aí. Ele pode dar liminar sem ouvir o réu, ou então ele, não convencido das alegações do autor, lhe manda marcar uma audiência de justificação, para que o autor convença ele de que ele merece eliminar. Bom, e aí tem outra característica especial das ações possessórias. Aqui, em regra, não vai acontecer, então, a chamada audiência de conciliação. Por quê? Ele defere a liminar. O réu vai ter o prazo de 15 dias para responder. Se ele indeferiu a liminar, o réu vai ser citado, vai ter o prazo de 15 dias para se defender. Não vai ter, então, aquela audiência de conciliação aqui com um procedimento especial. O autor pode agravar, mas isso é uma outra circunstância. E o prazo para defesa, já que não tem audiência de conciliação? Porque o prazo para defesa é de 15 dias. Contados, então, aí da audiência de conciliação. Quando ele defere a liminar, ou quando ele determina a audiência de justificação, como é que serão contados esses prazos? Olhem só, artigo 564. Concedida ou não o mandado liminar de manutenção de reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. Quando for ordenada a justificação prévia, essa audiência que eu falei para vocês, para justificar a liminar, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a decisão liminar. Então o que acontece? Se ele não concedeu ou não te deu a liminar, o que vai acontecer? Ele vai ser citado, tá? Para, no prazo de 15 dias, receber a liminar. Receber a liminar não, apresentar a contestação, perdão. E quando que vai contar esse prazo? É uma juntada do mandado do AR. Seguindo aquela regra geral, quando não acontece a audiência de conciliação. Agora, se foi deferida a liminar, tá? Ou indeferida, caso aconteça a audiência de justificação, é quando ele decidir sobre essa liminar. Então, são duas contagens de prazo diferentes para deferir. O prazo é o mesmo, 15 dias. Mas vamos lá, não teve audiência de justificação prévia. Ele deferiu ou indeferiu. 15 dias a partir da citação, com a juntada aos autos do mandado ou do AR. Teve audiência de justificação prévia. Como teve audiência, ele vai ter que deferir depois, através de uma decisão interlocutória, sobre essa liminar ou não. Bom, a partir da publicação e intimação dessa decisão é que corre o prazo de 15 dias. Beleza? Agora, a última parte, vamos falar sobre o interdito proibitório.
O interdito proibitório, meus senhores, é basicamente a questão da ameaça à posse. Aqui você não perdeu sua posse. É o caso do piquete de banco, enfim. Nessas situações, vai se aplicar aqui na petição inicial o artigo 319 e o artigo 561 também, tudo que for possível. Quando que foi essa ameaça? Como é que foi essa ameaça? Aquele exemplo da fazenda, o camarada do Movimento Sem Terra está na frente da sua fazenda, 100 metros. Aí começa a gritar, nós vamos invadir, nós vamos invadir, nós vamos invadir. Você filma isso aí. Uma testemunha, um vizinho, um lindeiro. Não, realmente, está um cartaz ali. Tá. Então, ao invés de você mostrar a turbação, vamos tentar adaptar o 561, a sua posse vai ter que demonstrar de qualquer forma. Minha posse veio num contrato de arrendamento, de locação, enfim, está aqui o contrato. A turbação ou esbulho praticado pelo réu. A ameaça. Uma filmagem. A data da turbação do esbulho. Quando que isso começou? Foi tal dia, no feriado de Santo Antônio, enfim, que vem esse primeiro movimento aí. E esse último inciso aqui do 4 não vai ser aplicado, porque você não vai ter a continuação nem a perda da posse, mas você continua sendo ameaçado. Então, tudo isso você adapta para o interdito proibitório, sem esquecer também os requisitos do artigo 319, tá? E na parte procedimental, é possível também eliminar ou a justificação, seguindo o que couber em relação à manutenção e à reintegração de posse. Vou fazer a última leitura, então. 567 e 568. 567. Possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandato proibitório de que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Ou seja, meu amigo, para a liminar aqui, ó. Para com essa ameaça. Se continuar essa ameaça, você pode ser multado. Exemplo. E o 568 aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção 2 deste capítulo. Beleza? Terminamos então essas questões processórias. Estou aqui agora com o meu rapaz aqui. Deixa eu dar um pouco de atenção para ele. Beleza, galera? Um abraço. Manda um abraço para a galera aí, José. Oi, tchau. Manda um joinha aí, ó. E vai, Corinthians!